Um minuto atrás, Taylor Swift revela o que aconteceu nos túneis de Diddy no tribunal. Aviso: a descrição do espectador é fortemente recomendada. O conteúdo a seguir é apenas para fins educacionais e de entretenimento. Este é o testemunho literal do julgamento federal de Sean Diddy Combs, conforme reportado pelo Inner City Press. O que começou como um simples memorando logístico rapidamente se tornou a rachadura na barragem. Enterrado 12 respostas dentro de um único e-mail, uma mensagem aparentemente inocente desencadeou uma reação em cadeia para a qual ninguém estava preparado. Não veio à tona por meio de vazamentos ou buscas. Foi encaminhado por engano. Quando chegou ao tribunal, já era tarde demais. A turnê de Taylor Swift, outrora o maior espetáculo musical do mundo, foi repentinamente ligada a algo muito mais sinistro. Listas de observação, fãs desaparecendo, acessos inexplicáveis aos bastidores. Por trás dos shows brilhantes e dos virais no TikTok, havia um sistema oculto que ninguém esperava. Agora, os promotores alegam que a Eras Tour não era apenas um palco para música, mas uma armadilha. A plateia se inclinou. O juiz se inclinou para a frente. E então, um nome nunca antes pensado para aparecer neste caso surgiu brilhando na tela do tribunal. O tribunal não estava preparado para isso. Ninguém estava. Não foi uma confissão. Não foi uma gravação de áudio. Nem sequer foi algo classificado. Foi algo muito mais perigoso. Uma cadeia de e-mails. O que à primeira vista parecia um memorando logístico rotineiro, encaminhado durante a Eras Tour de Taylor Swift e intitulado VIP Review Nashville plus Tampa, rapidamente revelou sua verdadeira natureza. À primeira vista, parecia confirmações normais de locais, listas de acesso e passes digitais. Mas 12 e-mails depois, uma única linha destacada em vermelho mudou tudo. Envie os nomes dos scouts diretamente para L.A. Mark Home M. O silêncio tomou conta da sala. Os promotores pararam no meio da frase. O juiz se inclinou para a frente. A defesa contestou, mas já era tarde. O documento já havia sido registrado como prova 42A, não pelo que dizia, mas por quem mencionava. Escondido na logística da turnê pop de maior sucesso do mundo, havia uma conexão direta com Sean Diddy Combs. Não acusava, não explicava, mas conectava. A Eras Tour nunca deveria fazer parte deste caso. O nome de Taylor Swift nunca deveria ser mencionado, muito menos fazer parte dos procedimentos da Corte Federal envolvendo alegações de tráfico humano e vigilância e manipulação. Mas agora estava, e pior, não era só um nome. Era um sistema, um funil, um palco para algo mais sombrio. O tribunal rapidamente selou várias páginas, mas os repórteres já tinham visto o suficiente. O memorando veio de uma conta inativa da Swift LLC, que foi reativada por engano por um novo coordenador social que usou o campo CCO para um endereço antigo. Esse endereço inativo estava ligado a um arquivo corporativo, e quando esse arquivo foi submetido a uma intimação como parte de uma investigação separada sobre os patrocinadores comerciais de Diddy, o memorando ressurgiu. O banco de dados da experiência dos fãs da Eras Tour tornou-se propriedade federal. Foi então que os promotores descobriram o primeiro sinal do Crimson 10. Uma lista de nomes marcada na pasta Scout Sync no drive vazado. A voz do promotor quase falhou quando ele disse em voz alta: esses não eram fãs, eram alvos. O tribunal caiu em silêncio porque pela primeira vez o caso não era sobre o que Diddy fez, era sobre quem o ajudou a fazer, sem sequer saber que faziam parte da máquina. Tudo começou com algo tão simples quanto uma foto. Uma garota posando do lado, de fora do estádio da Eras Tour em Dallas. Maquiagem brilhante, vestido de lantejoulas, sorriso largo e uma pulseira vermelha no pulso. Nada incomum,
até que a acusação exibiu mais 5 fotos de 5 cidades diferentes. 6 garotas, 6 cidades, 6 pulseiras idênticas, não vendidas pela Ticketmaster, não listadas em nenhum pacote VIP e nunca reconhecidas pela equipe. De Swift. O tribunal projetou as imagens lado a lado, vermelho, não brilhante, não chamativo, fosco, discreto. Mas cada pulseira continha algo sinistro, um chip RFID passivo. De acordo com a analista técnica do FBI, era usado para rastreamento discreto de ativos. Isso não são itens para fãs, disse ela. As etiquetas suaves eram usadas para vigilância passiva em ambientes lotados. Uma vez ativadas, comunicam dados de localização dentro de um raio limitado. Em outras palavras, as garotas estavam sendo rastreadas. Uma das mães subiu ao banco das testemunhas. A filha dela tinha ganhado uma loteria do Instagram chamada Swift Surprise, uma promoção supostamente ligada a um set acústico especial antes do show. Elas receberam um envelope simples pelo correio, sem marca, sem instruções, apenas uma pulseira vermelha e o endereço do local. A filha dela foi. Nunca voltou. As filmagens de segurança mostraram a garota entrando por um portão lateral, que não estava conectado às filas de check-in dos fãs. Ela foi registrada como equipe, estagiária, mas a equipe de Swift não tinha registro dela. Essa entrada era marcada para excesso de produção, e a partir daí, o rastro esfriou. Outras garotas com pulseiras semelhantes foram rastreadas para eventos separados sob a marca de Diddy. Uma apareceu como equipe em um lançamento de moda em 2022, não remunerada, menor de idade, e listada por uma agência de modelos que desde então foi dissolvida. Os promotores revelaram que a agência compartilhava ligações bancárias com uma empresa de eventos ligada a Combs, chamada Post Guest Relations. A partir desse ponto, não se tratava mais de coincidência. As pulseiras vermelhas não eram apenas mercadoria, eram ferramentas de seleção. E um texto interno vazado para a acusação deixou isso dolorosamente claro. Crimson 10 está bloqueado, sem ressincronizações, apenas modelo push, mensagem em grupo só na noite 2. A plateia congelou. As garotas estavam sendo marcadas, redirecionadas e silenciadas. E a Eras Tour não era o alvo, era o sistema de entrega. Não foi encontrado em um escritório. Não foi retirado de um disco rígido ou apreendido em uma operação corporativa. Foi descoberto em uma mala Pelican vermelha desgastada, guardada em um depósito sob um nome falso. Dentro da mala, um drive de estado sólido rotulado Miami Night Six Combs. Os promotores apresentaram o drive como prova 42B. As luzes do tribunal diminuíram enquanto seu conteúdo era revisado. Entre centenas de arquivos, havia uma pasta que se destacava Scout Sync. Dentro dela, registros em vídeo, e-mails internos e relatórios de campo, todos revelando um padrão doentio. O clipe 3A foi reproduzido em voz alta. A transcrição do tribunal leu: isso é confirmação. As seleções VIP da Swift estão limpas. Encaminhado para Shell East. A lista contém as iniciais TS. Alerta. Não a toque, ela está em evidência agora. A sala ficou em silêncio. Taylor Swift não estava sendo acusada de participação. Ela estava sendo discutida como um escudo, um ativo protegido. Algo ou alguém os havia avisado para ficar longe. A frase, ela está em evidência agora, disparou uma revisão emergencial porque significava que ela já havia sido abordada e alguém com poder havia encerrado a situação. Mas esse aviso não se aplicava aos fãs, especialmente não àqueles com pulseiras vermelhas. O drive detalhava operações de fim de semana conhecidas internamente como Celebrity Convergence, eventos luxuosos em mansões de luxo, muitas vezes sincronizados com festivais de música, paradas da turnê ou fins de semana de premiações.
Maio de 2023, Miami. A Eras Tour de Swift havia acabado de passar. Segundo os registros do Drive, scouts foram enviados perto do local do show. A testemunha número 12, um ex-agente de segurança privada de Diddy, subiu ao banco das testemunhas. Seu papel: logística e controle do perímetro. Mas, nas suas palavras, a operação era algo totalmente diferente. Era movimento, não proteção. Essas garotas não estavam sendo protegidas, estavam sendo redirecionadas. Quando perguntado sobre o papel da turnê de Taylor, ele balançou a cabeça. Ela não sabia, mas eles a usaram. É uma máquina. Shows em estádio, alta rotatividade, milhares de pessoas, a cobertura perfeita. Um último detalhe fechou tudo. Um esquema do prédio exibido no tribunal. Uma mansão em Star Island, rotulada como Combs Production Retreat. Um registro de visitantes da noite do show de Swift listava um visitante com um nome semelhante ao de alguém da equipe de gerenciamento dela. Ela nunca entrou, mas sua assistente entrou. A testemunha olhou para frente e disse: "Acho que eles estavam esperando que ela fosse a nova cobertura. Ela tinha o público. Ela era o escudo." Nesse ponto, o tribunal não estava apenas olhando para Diddy. Estavam olhando para um sistema escondido sob os holofotes. No quarto dia do julgamento, o público já havia se ajustado ao caos. Documentos vazados, forenses digitais, garotas desaparecidas e pulseiras vermelhas. Tudo estava ficando confuso, mas tudo mudou quando a acusação chamou uma mãe para testemunhar. Sua voz tremia, não por medo do tribunal, mas porque era a primeira vez que alguém realmente a escutava. Sua filha, de 20 anos, havia entrado no que acreditava ser uma loteria VIP para fãs. O convite veio de uma conta verificada no Instagram, chamada Swift Surprise Events, republicada por um blogueiro musical verificado. A mensagem era simples: show acústico de edição limitada, só por convite. Tudo o que precisava fazer era preencher seus dados, marcar um amigo e esperar. E ela fez isso. Uma semana depois, uma pulseira vermelha chegou pelo correio. Sem marca, sem cartão de boas-vindas, apenas a pulseira e um horário impresso em uma etiqueta simples. A garota ficou animada. Achava que era um evento secreto da Taylor Swift. Talvez até um meet and greet, o horário. 2 horas antes do show. O local: um portão separado perto do estádio de Dallas, marcado como entrada privada para carga. A mãe a levou até lá. Ela nunca mais viu a filha. O tribunal assistiu em silêncio, enquanto o promotor projetava a última imagem conhecida. Filmagem de segurança da garota acenando para um caminhão de carga antes de desaparecer pela entrada lateral. Um carimbo de data e hora a colocou no portão de acesso privado, mas nenhuma filmagem mostrou ela saindo. Ela nunca foi vista no show propriamente dito. O celular dela deu um sinal uma vez após a entrada. Depois ficou silencioso. A defesa objetou, alegando que poderia ser coincidência. Mas então, a acusação lançou a verdadeira bomba. Uma segunda imagem de outra garota usando a mesma pulseira vermelha. Desta vez, registrada como equipe em um evento de moda em 2022, organizado pela Combs Global. Ela tinha 19 anos, não era remunerada, e seu histórico de trabalho era ligado a uma agência de modelos agora extinta que compartilhava contas bancárias com a Pulse Guest Relations. Não era aleatório, era um padrão. Investigadores do FBI confirmaram que a Pulse, uma empresa de eventos sem escritório físico, havia contratado serviços de engajamento de fãs sob a turnê de Swift, através de contas de redes sociais de terceiros. Estas eram contas fantasmas, perfis que imitavam páginas de sorteios administradas por fãs, mas que na verdade eram criados para coletar dados.
direcionar alvos VIP e entregar credenciais para eventos inexistentes. Quando a acusação apresentou mensagens internas de texto de uma dessas páginas, o tribunal ficou surpreso novamente. A mensagem dizia: enviar Crimson 10 somente para a lista final. Não sincronizar com a lista de merchandising. Encaminha diretamente para Pulse. Confirmar que VIPs receberam convite da noite 2. Mensagem em grupo apenas, sem comunicações individuais. Diddy quer modelos até idade limite Chapman, 25. Isso não era sobre fandom. Era tráfico planejado, escondido sob o brilho. E o quinto dia da audiência começou com um nome que chocou até os experientes repórteres do tribunal: Ariana Grande. Até então, o julgamento tinha se concentrado nas pulseiras vermelhas da Eras Tour e em uma rede secreta supostamente operando por trás dos grandes shows de Taylor Swift. Ariana nem estava na turnê. Não tinha envolvimento com Taylor. Ela estava se apresentando em outra costa. Então, por que o nome dela estava em uma prova do tribunal rotulada 42FA? A acusação chamou a próxima testemunha, um analista de sistemas digitais de uma empresa de perícia cibernética chamado para decodificar uma empresa de marketing falida ligada à Combs Global. Ele exibiu um documento intitulado A J-Guest. Clause, continuação da Crimson. O tribunal se inclinou para ouvir. O que essa cláusula refere? Perguntou o promotor. O analista folheou o PDF. É um marcador de retenção back-end. Permite a transferência de dados de rastreadores ativos de um ecossistema de evento para outro sem o conhecimento do artista principal. O juiz piscou. Está dizendo que o evento da Ariana Grande recebeu dados de vigilância ativa da turnê. Da Taylor Swift, o analista assentiu. Sim, meritíssimo. Os rastreadores, as etiquetas RFID embutidas nas pulseiras vermelhas, foram migrados entre sistemas. O que se seguiu foi uma análise aterradora. As garotas Crimson 10, os alvos das pulseiras vermelhas, foram marcadas e monitoradas em vários eventos. Uma nova foto surgiu mostrando duas garotas previamente ligadas ao sistema de fãs da Swift, entrando no evento de fragrâncias da Ariana Grande em Miami pelo elevador de serviço. Elas nunca participaram do evento público. Estavam em uma lista de convidados separada e lacrada. Uma lista mantida pela segurança privada de Diddy. Um homem silencioso subiu ao banco das testemunhas em seguida. Ele era um ex-concierge do Yai Hotel, onde o evento foi realizado. Ao ser mostrados os registros de vigilância das duas garotas, ele sussurrou: "Eu me lembro delas. Elas não estavam lá para a festa." Quando perguntado o que quis dizer, ele explicou. Elas pareciam assustadas, como se tivessem um trabalho a fazer, mas não soubessem o que era. Quando perguntado se a própria Ariana estava presente, ele confirmou que ela estava no andar de cima se apresentando. Ela não tinha ideia de que havia outras pessoas naquele corredor. A acusação encerrou o segmento com um diagrama intitulado Modelo de Passagem de Celebridades. Talentos de primeira linha como escudos de visibilidade. A teoria, artistas massivos e não controversos estavam sendo usados como cobertura para operações mais sombrias que aconteciam fora do alcance da visão. Não com seu consentimento nem com seu conhecimento, mas usando sua infraestrutura. E naquele momento, o tribunal não via mais estrelas. Viam peões na máquina de outra pessoa. Tinha sido uma semana longa. Depoimento após depoimento, vazamentos, trilhas de e-mails, garotas desaparecidas. O tribunal estava emocionalmente abalado, mas nada poderia prepará-los para o que veio a seguir. Ele entrou devagar, vestindo roupas comuns e um distintivo marcado testemunha protegida. Ele não era famoso, não era rico, mas ele esteve lá, um dançarino de apoio da Taylor Swift, especificamente contratado para a etapa sudeste da Era Tour.
A mesma etapa agora cheia de entradas desaparecidas, pulseiras vermelhas e credenciais não contabilizadas. Quando ele subiu ao banco, o juiz perguntou se ele estava pronto. Ele assentiu suavemente e disse 5 palavras que mudaram instantaneamente o clima. Eu vi a fita errada. Ele descreveu o momento em detalhes. Após um ensaio em Atlanta, ele foi aos bastidores para pegar uma garrafa d'água. A sala verde estava trancada. Incomum, mas não impossível. 30 segundos depois, uma mulher de vestido vermelho saiu da sala, abalada, silenciosa, sem credencial. Ele perguntou a ela: "Você está bem?" Ela não respondeu. Quando ele entrou, o que viu não era preparação, não era equipe, não tinha nada a ver com a turnê. Uma cortina preta pendurada em um tripé. Uma simulação de entrevista estava montada, com uma luz vermelha piscando em uma câmera de gravação. Uma mulher estava sentada, chorando silenciosamente, ladeada por 2 homens de terno. Uma mesa próxima tinha pastas vermelhas, uma lata de água com gás e um par de fones de ouvido. O dançarino ficou paralisado. Então, um dos homens se levantou e disse: "Sala verde errada, esta é privada." Ele recuou, pediu desculpas, tentou esquecer. Mas semanas depois, enquanto navegava online, ele encontrou uma gravação vazada do tribunal. Um vídeo distorcido de um drive apreendido. Ao fundo, ele ouviu sua própria voz. "Você está bem?" Sua voz naquele momento havia sido gravada sem seu conhecimento. Ele percebeu então que não era só sobre rastrear garotas. Estavam gravando todo mundo. Celebridades, dançarinos, assistentes, pessoas alheias. A acusação revelou que esse cenário, mesma cortina, mesmas pastas, mesmo tripé, havia sido documentado em quartos de hotéis em Denver, Miami e Las Vegas. Sempre perto de eventos da Swift, sempre com garotas de pulseiras vermelhas, sempre com pseudônimos de produção falsos. Os metadados da filmagem diziam ID da fita, TSR Badui 1, testemunha da sala vermelha de Taylor Swift 1. Quando perguntado se já tinha visto a garota de vestido vermelho novamente, ele balançou a cabeça. O trailer dela pegou fogo 2 semanas depois. Eles a substituíram, nem nos disseram o nome dela. O tribunal já tinha visto e-mails, telefones descartáveis e registros de vigilância digital, mas nada os preparou para a próxima evidência. Algo físico, analógico e profundamente humano, um colar. O item foi exibido em uma caixa de vidro protegida. Um pingente de prata estilizado como uma fita cassete retrô pendurado em uma corrente fina. Não vendido como mercadoria. Não feito à mão no Etsy. Essa fita cassete era real e funcionava. Dentro havia uma gravação de voz, com 16 segundos de duração. A voz pertencia a uma jovem, sem fôlego, em pânico, sussurrando sob o ruído estático. Ela disse: "Eu tive sorte de ser mais bonita pessoalmente." Pausa. "Tem alguém atrás do espelho. Eu os vi se mexer." Depois, silêncio. Um clique único. A fita terminou. A garota que usava o colar estava na lista Crimson 10. Ela fez check-in em um hotel boutique em Nashville, no dia 6 de maio de 2023. Na noite do show da Taylor Swift na cidade, ela nunca chegou ao show. O quarto do hotel foi deixado em perfeitas condições, exceto por um detalhe: o colar deixado no parapeito da janela. O que veio a seguir surpreendeu até os investigadores mais experientes. O pingente não era apenas um gravador de voz. A fita cassete embutida incluía um sistema de código temporal, usado em fechaduras biométricas agora extintas, originalmente registradas numa residência privada de Sean Combs. O colar era, consciente ou inconscientemente, uma chave. As imagens de vigilância do hotel naquela noite foram parcialmente perdidas. 90 minutos desaparecidos do 3º andar.
2 camareiras relataram um cheiro estranho na manhã seguinte, vindo do quarto 312, mas nenhum boletim de ocorrência foi registrado. Foi descartado como vazamento de cano, até o caso ser reaberto. A última pessoa a vê-la viva foi um porteiro. Ela tinha saído brevemente e disse algo estranho. Diga à minha mãe que eu vi a música favorita dela ao vivo, mas ela não viu. Nunca entrou no local do show. Mais tarde, naquela noite, uma camareira encontrou um envelope de veludo vermelho debaixo da cama. Dentro, um ingresso para o show da Taylor Swift, uma pulseira vermelha não usada e um pedaço rasgado de papel. Escrito com uma caligrafia trêmula: ganhei algo para o qual não me inscrevi. A acusação vinculou este caso a uma campanha de marketing rastreada até a era Surprise Selection, uma iniciativa fantasma divulgada apenas por DMs privadas e convites por e-mail. Mandados do FBI revelaram que a campanha era financiada por uma empresa agora dissolvida chamada Combs Experience Group. Eles não estavam organizando concursos. Eles estavam montando armadilhas. O colar não era uma lembrança, era uma ferramenta. E a garota que o usava talvez tenha descoberto mais do que devia, ou pior, foi isca para outra pessoa. A maioria dos grandes revelações do tribunal veio em forma de vídeos, depoimentos ou provas extraídas de dispositivos. Mas a 8ª parte do caso da acusação veio de um lugar muito mais silencioso. Uma página de fãs da Swift. Chamava-se Swift Coded, apenas 15 mil seguidores, uma página de análise de letras. Inocente, inofensiva, o tipo de conta que fãs adoram por seus easter eggs, referências ocultas e teorias loucas. Mas os promotores não estavam interessados no conteúdo, estavam interessados no timing. Um mês antes do show em Nashville, a página postou uma imagem borrada de um envelope vermelho com a legenda: ela não está pronta para o que está por vir. Vermelho não é mais apenas uma cor. 3 dias antes do primeiro TikTok vazado mostrar uma garota com uma pulseira vermelha, a Swift Coded postou: nem todo VIP está destinado a voltar. Alguns são apenas para serem vistos. E uma semana antes do colar cassete ser descoberto, Swift Coded compartilhou uma imagem de um emoji de fita cassete com a legenda: você venceu, mas ainda não sabe do quê. A princípio, os promotores acharam que era coincidência, mas os registros de IP contaram uma história diferente. A página não era administrada por um fã. Era operada a partir de um servidor interno que já havia sido registrado para a Pulse Events, a mesma Pulse que ignorava investigações legais, roteava nomes VIP e já não existia mais. Swift Coded não era uma página de teorias. Era um rastro de migalhas, um sistema codificado disfarçado de fandom, um quadro de avisos privado escondido à vista de todos. A última publicação foi datada de 1º de junho de 2023, quando a música Parar, Não Aplauda, Corra. A conta ficou privada horas depois ficou inacessível, depois foi apagada. Agentes do FBI chamaram isso de a coincidência mais perturbadora do caso. Não apenas pela precisão assustadora, mas porque mostrava intencionalidade. Alguém sabia o que estava por vir. Alguém avisou os alvos, mas apenas por meio de símbolos, nunca diretamente. A última prova apresentada nesta parte do processo foi um pedaço queimado de papel cartão recuperado de um incêndio de lixo fora de uma propriedade privada em Brentwood, Califórnia. Era um convite. Bordas chamuscadas, meio destruído, mas legível. Na frente, C10 Final Nashville Drop. No verso, uma letra da Swift escrita à mão com tinta preta. Eu sabia que você assombraria todos os meus e se. Não foi enviado para Taylor. Não foi encontrado em seus documentos da turnê. Foi enviado diretamente para a Swift Coded. O tribunal não precisou de um júri para ficar em silêncio. O silêncio já foi suficiente. No último dia de audiência,
Ninguém esperava mais se surpreender, mas os promotores guardaram o mais assustador de todos os documentos para o final. Um que não precisava de som, documentos ou testemunhas. Apenas um vídeo. As luzes do tribunal se apagaram. A projeção mostrou imagens da turnê Era, em Nashville. Um vídeo feito por um fã, com fogos de artifício, aplausos, celulares no ar, cantando Pure Euphoria. Mas no canto superior direito da tela, quase despercebida, uma figura se movia contra a multidão. Uma garota de vestido vermelho, não dançando, não aplaudindo, apenas caminhando lentamente, em silêncio, em direção à saída do local. Sua pulseira pegava a luz, vermelha fosca, brilhando fracamente. Houve uma pausa na imagem. A promotoria deu um zoom. O rosto correspondia a um nome da lista Crimson 10, alguém que nunca mais postou nada após agosto de 2023. Alguém marcado como presente nos registros de bastidores, mas que nunca fez o check-out. O clipe final não era gráfico. Não era violento, era pior, era silencioso, era real. Ela pensava que havia ganhado algo. E talvez, de certa forma, ela realmente tenha ganhado. Ela ganhou o direito de desaparecer silenciosamente. O tribunal ficou em silêncio. O juiz recostou-se na cadeira. Nenhuma objeção foi levantada. Não houve mais perguntas, porque não havia mais nada a dizer. Por trás dos bastidores de uma turnê bilionária, por trás dos gritos, das luzes, do brilho, havia algo mais. E se a turnê de Taylor Swift era o escudo, quem era a espada? O tribunal permaneceu em silêncio muito tempo depois do vídeo terminar, como se o próprio ar tivesse se tornado mais denso com verdades não ditas. O olhar do juiz atravessava a sala escurecida, buscando respostas que ninguém podia oferecer. Lá fora, o mundo ainda vibrava com o espetáculo, alheio à escuridão escondida sob a fachada cintilante. A promotoria encerrou seu caso, mas a pergunta permaneceu. Quem estava realmente por trás da cortina? Os fios puxados das sombras, além dos holofotes. Os inocentes presos num jogo vasto, escondido demais para lutar. Naquele momento ficou claro, isso não era apenas sobre garotas desaparecidas ou vigilância secreta. Era sobre o poder exercido no silêncio, um sistema construído para se esconder atrás da fama e da fortuna, usando estrelas como escudos e pessoas comuns como sacrifícios. E quando o martelo bateu pela última vez, um pensamento gelado ecoou na mente de todos presentes. O show deve continuar, mas a que custo? A música tocaria, as luzes brilhariam e a multidão vibraria. Mas algumas histórias nunca seriam ouvidas. Algumas vozes jamais seriam livres. E as pulseiras vermelhas nunca foram apenas lembranças. Elas eram chaves para uma verdade que se recusava a ficar em silêncio.